Vamos começar agora com a nossa aula de potenciação de números naturais do sexto ano. Eu acredito que todos lembrem que nós conversamos em sala que a potenciação seria nossa sexta operação matemática. Potenciação nada mais é do que a multiplicação de fatores primos. Mas o que é isso? É a multiplicação do número por ele mesmo. Os termos da potenciação são expoente, base e a potência. Expoente é esse número pequenininho. 3 é o número que a gente chama número maior. E 9 é o resultado da potenciação. O expoente é quem diz quantas vezes eu vou multiplicar essa base. Nós sabemos que 3 vezes 3 é 9. Então, foi isso que foi feito. Foi multiplicado 3 vezes 3 e o resultado da potência é 9. A leitura dos expoentes. Os expoentes, eles recebem nomes especiais. Então, eu tenho, 3 elevado a 2. Mas a leitura correta é 3 elevado ao quadrado ou 3 elevado à segunda potência. Eu tenho 4 elevado a 3, mas na verdade a leitura é 4 elevado ao cubo ou 4 elevado à terceira potência. 1 elevado a 4 é 1 elevado à quarta potência. 2 elevado a 5 é 2 elevado à quinta potência. Qualquer número elevado a 6 é elevado à sexta potência. Qualquer número elevado a 7 é elevado à sétima potência. E assim sucessivamente. Os únicos expoentes que podem ser lidos de duas maneiras diferentes é o 2 e o 3. O 2 recebe o nome de quadrado ou segunda potência. O 3 recebe o nome de cubo ou terceira potência. Tá certo? Aí vem os expoentes especiais. Esse expoente especial, em destaque, nós temos o 0. Por quê? Não importa a nossa base. Qualquer base diferente de 0, o resultado será sempre 1 quando o expoente for 0. Qualquer base elevado ao expoente 0, a potência será 1, ou seja, o resultado será 1. No exemplo, eu coloquei 4 elevado a 0 e o resultado é igual a 1. Se fosse 7 elevado a 0, o resultado seria 1. Se fosse 12 elevado a 0, o resultado seria 1. Então, qualquer base diferente de 0. Se o expoente for 0, o resultado será 1. Esse é o nosso expoente especial. Depois vem a parte de potência de base 10, olha aí. 10 elevado a 0 é igual a 1, porque qualquer base elevado ao expoente 0, o resultado é 1. Não foi isso que eu falei agora há pouco? 10 elevado a 1, ou seja, 10 uma vez só é 10. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. 10 elevado à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 10.000. O que acontece na potência de 10? Eu tenho que observar o expoente. Vejam só que 10 elevado a 1 foi colocado só um 0. 10 elevado a 2 foram colocados 2 zeros. 10 elevado a 3 foram colocados 3 zeros. 10 elevado a 4 foram colocados 4 zeros. Então, na potência de 10, eu vou repetir o número 1 e vou colocar quantos zeros existirem em relação ao expoente. Se o expoente for 5, eu vou colocar 5 zeros. Se o expoente for 6, eu vou colocar 6 zeros, tá certo? Então, esse é o grande segredo da base de potência de base 10. E agora a gente vai começar com as propriedades da potenciação, porque ele diz assim: a primeira propriedade é o produto de potência de mesma base. Produto em matemática é a multiplicação. Se é a mesma base, ele está dizendo que as bases são iguais. Então, como exemplo, eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta. No produto de potência de mesma base, repete-se a base e somam-se os expoentes. A base é 2, eu repeti lá a base 2, ó. E somei os expoentes, 3 mais 4. 3 mais 4 é 7.
Então, o meu resultado é 2 elevado à sétima potência. A segunda propriedade é a divisão de potência de mesma base. Então, como exemplo, eu coloquei 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado ao cubo. Tá aqui, ó. 3 elevado à quinta, 3 elevado ao cubo. Repeti a base 3 e subtrair os expoentes, porque na operação, na propriedade da divisão, quando as bases são iguais, repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3 é 2, então eu tenho agora a potência 3 elevada ao quadrado. Eu reduzi a uma potência só. A terceira propriedade é potência de uma potência. Nesse caso, como exemplo, eu coloquei 7 elevado ao quadrado e 7 elevado ao cubo. Percebam que os expoentes estão separados pelo sinal de associação, que é o parêntese, ó. Então, repete a base 7 na potência de uma potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3. Eu tenho 7 elevado à sexta, porque 2 vezes 3 é 6, ó. Repete a base e multiplica os expoentes. Potência de uma potência. Na quarta propriedade, que é a potência de um produto ou de um quociente, eu tenho 4 vezes 9. As bases são diferentes e existe um expoente só para as duas bases. Então, repete as bases e o expoente serve para as duas bases. Ó. Eu tenho 4 elevado ao cubo, eu também tenho 9 elevado ao cubo. Quociente é a divisão. Toda fração, ela é uma divisão, o numerador e o denominador, certo? Então, o expoente externo, que é 2, serve para os dois termos da fração. Eu tenho 1 elevado ao quadrado e eu tenho 6 elevado ao quadrado. Essa é a potência de um quociente, quando as bases são diferentes. Tá certo? Bons estudos agora.